Você ronca? Para mim, sutileza é sinônimo de boas maneiras. Ser sutil é ser discreto, é ser delicado. A delicadeza ao caminhar, ao falar, o saber ouvir e não interferir quando o outro está falando. Delicadeza ao comer, delicadeza ao interagir com as outras pessoas. Lembra que tem aquele ditado que fala que a sua liberdade termina quando começa a do outro. A elegância do comportamento. E aí, o que adianta você ser tão sutil, tão elegante, e aí você vai dormir com seu parceiro e começa a roncar? Não deixa o coitado dormir, ou a coitada dormir, e ronca a noite inteira sem a menor consciência da sua atitude. E aí, será que isso tem solução? Bom, eu já vi muitas receitas mirabolantes por aí, muitos até aparelhos para que você parasse de roncar. Existem várias causas porque a pessoa ronca. Pode até ser por constituição genética, pode ser por problemas respiratórios e uma série de outras coisas. Mas a questão é, tem ou não tem solução? E eu vou fazer uma pergunta para você. Como foi que você parou de fazer xixi na cama? O que aconteceu e que de repente algo que era impossível, ou seja, parar de fazer o xixi na cama, se tornou possível? Perceba que uma criança, um bebezinho, ele não tem condições de não fazer xixi na cama. Ele não vai pensar sobre isso, ele simplesmente vai fazer o que der vontade de fazer. E ele vai fazer o seu xixizinho, inicialmente ali na fralda, depois talvez na cama. E quantos de nós, mesmo adultos, às vezes, dá aquela escorregada e você acorda ali com uma sensação desconfortável porque fez algo que não devia. Mas como foi que você parou de fazer xixi na cama? Você se lembra? Então procura aí levar a sua consciência lá atrás, porque é disso mesmo que nós estamos falando, de consciência. O que fez você parar de fazer xixi na cama foi que você decidiu que não faria mais. E o que aconteceu? No começo, isso foi difícil, você não conseguiu resolver isso de uma hora para outra, ou talvez até tenha resolvido. Algumas pessoas têm mais força de vontade e conseguem parar quando decidem. Mas, na maioria dos casos, isso leva algum tempo. Tempo de quê? Tempo de reeducação. Você está reeducando o seu comportamento a agir diferente. Ou melhor, a reagir diferente. Então, se você tem a vontade, eu não vou simplesmente fazer xixi porque eu estou com vontade. Eu vou treinar o meu corpo a me despertar quando eu sentir vontade de ir ao banheiro. Não foi exatamente isso que aconteceu? Nas primeiras vezes você talvez tenha falhado, talvez tenha feito xixi pelo meio do caminho, mas depois de muitas tentativas, eu tenho certeza que você saiu vitorioso. E hoje em dia, você sabe exatamente o momento que você quer fazer xixi, mesmo estando dormindo. É ou não é verdade? Bom, Julieta, mas o que isso tem a ver com roncar? Você pode se esconder atrás da questão genética, ou de que não tem solução, ou de que são problemas respiratórios e continuar roncando para o resto da sua vida. Talvez o seu parceiro ou a sua parceira não fique muito feliz com isso. Mas, se você quiser, você pode reeducar o seu comportamento. Tem um autor que é maravilhoso, se você não leu ainda os livros dele, leia. Ele se chama Napoleon Hill. E em um dos seus livros, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele fala assim: é preciso dar ordens ao subconsciente. O subconsciente é aquela mente que fica trabalhando quando você não tem consciência ou não está consciente. Mas, mesmo consciente, muito do que você acha que está fazendo, guiado pela sua consciência, na verdade, nada mais é do que a manifestação do que está no seu subconsciente. Por exemplo, medos infundados. Mas voltando ao nosso assunto sobre roncar, você pode treinar o seu corpo a não roncar. Você ronca enquanto está acordado?
Não, você não ronca enquanto você está acordado. Então, você pode perfeitamente respirar sem produzir ruídos. Muitas vezes as pessoas, ao dormir, relaxam muito a musculatura, perdendo a consciência desses músculos, né? Normalmente a boca abre e você começa a roncar. Então, será que é tão difícil assim você se reeducar, por exemplo, para não abrir a boca enquanto estiver dormindo? Claro que sim, pois se você consegue se reeducar para que não faça xixi durante o sono, né, quantas musculaturas ali estão contraídas para que o xixi não saia sem querer? Então, você pode muito bem contrair os músculos da face para que a boca não abra sem querer. E existem outros cuidados que você pode tomar também para não roncar à noite. Por exemplo, a forma como você deita sobre o travesseiro. Será que você está obstruindo parte das narinas ou até mesmo a boca? Será que a boca está mal acomodada? Porque isso tudo vai facilitar o ronco ou não, dependendo da forma como você se deita, como você se acomoda ao travesseiro. Então comece a observar isso. Se eu estou dando vazão à entrada e saída de ar, se eu não estou bloqueando com o travesseiro, ou com o meu braço, ou com a minha posição, essa entrada e saída de ar. Isso é autoestudo, isso é autoobservação e você é perfeitamente capaz de fazer isso. É só você observar na hora que você vai se deitar, como você está se deitando, qual é a sua posição preferida para dormir. E o mais importante, na hora que você for se deitar, dê a ordem ao seu subconsciente. Simplesmente diga: eu não vou roncar. Eu vou ter um sono profundo, silencioso. Eu vou me lembrar de dormir com a boca fechada. E deite-se e durma. Claro que na primeira vez pode falhar, na segunda, na terceira, mas o que vai dar resultado é a persistência. Da mesma forma que você agiu quando decidiu que não queria mais fazer xixi na cama. Se você tem um parceiro ou uma parceira do seu lado, peça ajuda, né? Provavelmente ele se sente incomodado com o seu ronco. Inclusive, eu tenho um amigo meu que uma vez perguntou se tinha alguma técnica para a pessoa parar de roncar, porque a esposa roncava e ele não conseguia dormir. É engraçado que normalmente é o contrário. Pelo menos dos casos que eu tenho conhecimento, o homem ronca mais. Mas nesse caso era a mulher que roncava. E a técnica é essa: dê um comando ao seu corpo para não roncar. É simples assim. E se você quiser tirar a prova dos 9, comece a experimentar agora mesmo. E ainda tem outras formas de você treinar consciência durante o sono, ser sutil ao dormir e não atrapalhar o sono do vizinho. Por exemplo, ao se movimentar na cama, você é daquele tipo que rouba o lençol do outro? Ou você é sutil quando você se movimenta na cama? Para isso, também é só você estar consciente. Você, na verdade, pode estar consciente de si mesmo durante todo o sono. Porque o seu cérebro ele não para, ele só está à deriva quando você dorme, porque você perde a consciência física, você se desconecta do seu corpo físico, mas isso tudo é treino. Você pode se manter consciente, inclusive, do que está acontecendo no quarto, e isso não vai fazer com que o seu sono seja superficial, de jeito nenhum. É só uma questão de treino. Então imagine aí que você rouba o lençol do outro ao dormir, mas ao invés disso, na hora que você vai se virar para o lado, ao invés de sair se enrolando no lençol, você levanta o lençol, gira e se acomoda. Isso é ser sutil. Te garanto que não vai atrapalhar o seu sono, porque isso é condicionamento. Você vai se condicionando a agir de determinadas formas. E o condicionamento são hábitos automatizados. E se é automático, você não está pensando para fazer aquilo. O único esforço é que você precisa colocar uma atenção muito maior para gerar aquele condicionamento. E como isso não está me atrapalhando, né? Para que eu vou colocar esse esforço? Tá aí, não está te atrapalhando, mas será que está atrapalhando o outro? Então, vamos nos esforçar pela elegância do comportamento, mesmo quando nós estivermos dormindo.
Talvez eu esteja querendo um pouco demais, porque muitos não têm elegância no comportamento nem acordados. Mas eu sei que você que está aqui comigo acompanhando esse canal está se esforçando constantemente para se aprimorar e ser uma pessoa mais consciente. E se você curtiu e tem amigos que roncam, compartilhe esse vídeo com eles. E para que a gente tenha mais expressividade nesse canal, coloque aqui o seu like para que mais pessoas acessem e acione o sininho para que você fique de olho nos próximos vídeos.